Salve, salve, muito boa noite! Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, estamos ao vivo agora 9 horas e 15 minutos da noite deste domingo, dia 2 de agosto de 2020. Para nossa alegria, para a minha alegria, estou de volta aqui aos estúdios da RDC TV, depois de mais de 140 dias aí, eu acho, de home office. Estive uma vez só aqui na emissora para fazer a nossa live de aniversário de 2 anos recentemente, mas agora estamos voltando, ainda não 100%. Até lá no meu Instagram você pode conferir no @InstaJuroLemos, eu fiz aqui um vídeo dos bastidores, eu estou literalmente sozinho nos estúdios. Não temos nem os cinegrafistas aqui presentes, não há nenhum tipo de aglomeração. Há, obviamente, uma competente equipe técnica que está em outra parte aqui da emissora, colocando a programação no ar. E eu estou aqui literalmente sozinho e vou bater um papo tradicional, nossa resenha dos domingos, com os convidados que seguem, sim, eles por home office, cada um na sua casa, mas conectados com a gente. Eu convido você a se ligar na resenha pós-rodada dos Gaúchos, que vai ao ar todos os domingos às 9h15 nos canais 24 e 524, Claro Net, em todo o estado. E também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para a sua audiência, através do nosso site rdctv.com.br, em nosso perfil do Twitter, em nosso canal do YouTube e especialmente em facebook.com/rdctv digital. Eu sou o Júlio Lemos, sempre um prazer inenarrável estarmos aqui, apesar dos pesares, né? O futebol está de volta, ainda sem torcida e vai ficar assim por muito tempo, e é a melhor maneira, a única maneira possível de o futebol acontecer, sem dúvida alguma, mas nós já vamos repercutir, porque há poucos instantes terminou a semifinal do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Novo Hamburgo, e foi uma peleia braba, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul, viu? Um jogo bem disputado, tinha possibilidade, inclusive, de ir para os pênaltis, mas nos acréscimos, ou melhor, aos 45 do segundo tempo, o Luciano, contestado Luciano, havia ingressado, fez o 4º gol do Grêmio, 4 para o Grêmio, 3 para o Novo Hamburgo, uma campanha muito brava aí do Novo Hamburgo, querido Noia, da região do Vale dos Sinos. Mais cedo, o Internacional atropelou o Esportivo de Bento no Gigante da Beira-Rio, 4-0 para o Internacional, e com isso nós teremos o clássico Grenal de número 426 nesta quarta-feira, 9h30 da noite, em Porto Alegre. Confirmado, portanto, a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, valendo a Taça Francisco Noveleto, vai ser entre Grêmio e Internacional, mais um clássico, e o vencedor do Grenal vai disputar, portanto, o Campeonato Gaúcho, a decisão mesmo, com o Caxias, né, que foi o campeão do primeiro turno, ainda sem data para acontecer, porque já no próximo domingo, no próximo fim de semana, melhor dizendo, começa o Campeonato Brasileiro, tem Inter e Coritiba jogando no sábado, e também tem o jogo do Grêmio, ou melhor, o Grêmio e Coritiba jogam no domingo e o Inter joga no sábado. Tem a volta da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro acontecendo no próximo final de semana. Sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco também a gente vai fazer a transmissão ao vivo de parte da entrevista coletiva, né? No novo formato, obviamente, de Renato Portaluppi repercutindo a vitória apertada do Grêmio, a classificação para a decisão do segundo turno. Eu peço para você, além de nos assistir, compartilhe à vontade o nosso programa, mande aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, para que a galera toda interaja conosco, participe. Aqui a cobertura ao vivo, instantânea mesmo, pós-jogo, e claro, sempre naquele debate bacana entre torcedores da dupla Grenal, na tela da RDC TV. Já estão a postos os nossos convidados, time forte hoje, hein? Timaço forte. Começo com o andar de cima aqui do telão, porque eles jogaram mais cedo, nossos amigos colorados, bem representados aqui nessa noite, aqui da esquerda do telão, meu parceiro Rafael Moraes. Grande Rafa, boa noite. Boa noite, Júlio, boa noite a todos os participantes de hoje, todos os telespectadores. E que grande jogo, né, fizemos hoje, uma grande atuação num gramado impecável, como o gramado do Beira-Rio, como o Cudê pedia. E, cara, a perspectiva para esse Grenal é alta, de novo. Eu já estou iludido de novo. Vamos de novo para mais um Grenal, Rafa. O Rafa, que já é da casa aqui, né? Presença VIP do Nos Acréscimos, muito bem acompanhado por um estreante. Hoje, primeira vez com a gente aqui no programa, mas é um baita parceiro, grande narrador aí lá da Rádio Inferno, nosso parceirão, nosso grande amigo. O sobrenome dele eu sempre me atrapalho, né? Lucas Dalenogari, mas ele é conhecido como Lucas Dali no Gol, né? O cara é artilheiro, o cara é narrador. Grande Lucas, bem-vindo ao Nos Acréscimos, boa noite.
Boa noite, Júlio. Boa noite não, né? Boa noite se fosse 1-0. Hoje é ótima noite, 4-0. Thiago Galhardo jogando muito, né? Hoje eu quase morri, tive que narrar 3 gols em 15 minutos na transmissão da Rádio Inferno. Júlio, te agradeço muito o convite aqui, tu que é um cara que é especial na minha carreira, porque foi o primeiro convidado do meu primeiro dia como âncora lá no Inter da História, programa que vai ao ar da Rádio Inferno, sempre às 9h30 aqui no Facebook. Então é um prazer estar aqui hoje para fazer essa resenha aqui já no clima de Grenal. Eu tô que nem a Fazendinha aí, eu tô iludidaço. Muito bom, valeu, Lucas, brigadão aí pela presença com a gente. Na parte de baixo também aqui 2 grandes gremistas, grandes parceiros. Meu amigo Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, advogado, um dos maiores fãs do futebol do Michael, inclusive. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Júlio. Boa noite, Serra. Boa noite aos camaradas aí do Coirmão também, a nossa audiência que nos prestigia. Pois olha, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Depois dessa jornada meio esquisita do Grêmio, hein? Uma tarde de preguiça, né? O Grêmio parece que tinha tá vendo? No domingo de tarde, no final da tarde, início da noite, né? Mas algumas coisas desalentadoras, enfim, outras nem tanto, né? Vou começar falando do que nos ativa um pouco, né? Valorizar mais uma vez nossos talentos e valores da base nos salvando a pele. Aí eu estou falando mais especificamente do Guilherme Guedes aí, que é o melhor achado aí que o Grêmio poderia ter conseguido nessa volta de futebol aí, depois de tanto tempo parado. Vamos ver, vamos respirar fundo, né? Mas de fato a mostragem que nos deram hoje é um pouco animadora, assim, né? Por diversos motivos, depois a gente pode detalhar. Maravilha, já vamos ouvir na sequência Renato Portaluppi, mas antes quero fechar aqui as apresentações com esse grande cara também, jornalista, gremista, nosso grande parceiro, me honra com a presença dele aqui, Rafael Serra. Boa noite, Serra. Tudo bem, Júlio? Boa noite a todos aí, especial ao meu compadre, né, meu xará, o Rafa aí, que apesar de Colorado, né, a gente é padrinho da minha filha, a gente tem uma amizade também fora das redes aí. Um abraço ao Alexandre, também é o nosso narrador que hoje fez calo, né. É verdade. E por coincidência, Serra, hoje tu e o Rafa de novo, né? Outra vez também foi assim, né? Juro que eu não pensei nisso. O Júlio olha a agenda, o Júlio olha a agenda ali, Rafael, e aí já faz um combo. Isso, uma venda casada ali. Pessoal, a gente já começa o nosso debate, mas antes a gente vai para a Arena do Grêmio ouvir, né, uma parte aí da entrevista coletiva ao vivo, que é a única emissora a transmitir ao vivo aqui no Rio Grande do Sul, a coletiva de Renato Portaluppi aqui no Nos Acréscimos da RDC TV. Passaram os erros da tua equipe e o que melhorar, principalmente pensando agora no Clássico Grenal que tem pela frente na quarta-feira. Paula Menezes, da RBS TV. Olha, Paula, melhorar a gente precisa melhorar sempre. Mesmo você jogando bem, ganhando bem, que não foi o caso hoje, né? Mas o mais importante de tudo foi a nossa vitória. Mas mesmo quando você ganha com um placar elástico, você sempre precisa melhorar alguma coisa. É aquilo que eu falei, a falta de ritmo para o jogador de futebol é terrível. Por isso que eu falei que nós precisamos aí de 10, 12 jogos. Eu tenho visto todos os jogos também. Todas as equipes fortes estão bem abaixo do que podem produzir. O Grêmio não poderia ser diferente. Mas eu acho que hoje foi mais vacilo nosso no jogo, porque a gente conseguiu fazer o mais difícil. Nós sabíamos das dificuldades que iríamos encontrar, mas fizemos 2-0. Então isso deu uma tranquilidade para que a gente pudesse matar o jogo. Mas ao invés de a gente aproveitar essa nossa vantagem, aproveitar os espaços do adversário, a gente meio que se acomodou. Então foi um erro muito grave nosso. Eu havia alertado a nossa equipe desde sexta-feira quanto o que poderia acontecer na partida, e realmente aconteceu justamente porque nós nos acomodamos. Voltamos um pouquinho mais concentrados em busca do resultado no segundo tempo, continuamos criando. Tivemos um gol do Diego também legítimo, que foi anulado. Fizemos o terceiro, tomamos o empate e ainda no final o Luciano fez o gol da classificação. Eu acho que a gente sempre tira exemplos com derrotas, empates e vitórias também. Não é porque nós ganhamos o jogo que a gente não vai aprender. A gente sempre aprende, todo dia. E que sirva de lição, né? Porque amanhã depois a gente vai pegar um adversário mais competente que de repente a gente não vai conseguir a vitória. E é o que vai acontecer na próxima quarta-feira. É mais um Grenal, nosso maior rival.
e somente um vai passar. Então a gente sabe que a gente precisa melhorar, mas a gente sabe também que 4 meses sem jogar é difícil. Então não adianta falar, uma equipe está um pouco melhor do que a outra. Daqui a pouco está melhor numa partida, daqui a pouco tem uma recaída na próxima partida. O importante é que o Grêmio chegou, vai decidir a vaga para a final. Vamos jogar em casa, apesar que são portões fechados, mas é na nossa arena. A gente sabe o quanto é difícil o Grenal, mas é difícil para os dois. Então, vamos trabalhar, procurar corrigir o máximo dos erros que a gente apresentou, principalmente no jogo de hoje, e tentar a classificação na próxima quarta-feira. Bom, Renato, o favoritismo foi confirmado com a vaga do Grêmio na final desse segundo turno contra o Internacional. Agora eu queria que você avaliasse a atuação, né, porque rapidamente abriu 2-0, cometeu muitos erros e cedeu um empate, depois voltou a cometer erro e cedeu empate de novo, né, para o Novo Hamburgo, e até no erro do adversário acabou garantindo a classificação, na bola caiu no pé do Luciano. Queria que você fizesse um balanço do que aconteceu com o time do Grêmio para ter tido um desempenho tão desconcentrado, tão abaixo, digamos assim, no jogo de hoje, e o que isso pode refletir para a próxima quarta-feira, já que o desgaste físico e emocional foi bem maior do que se poderia imaginar, né, já que na quarta-feira tem um clássico Grenal. Aqui é o André Silva, da Rádio Gaúcha. Olha, André, aquilo que eu havia dito, né? E você colocou bem, é concentração. A concentração no futebol é tudo. Eu falei para eles entrarem determinados para fazer o primeiro gol, o segundo, o terceiro, se fosse possível, para que a gente não corresse riscos. E a gente fez o mais difícil, que é você fazer 2 gols rápidos, uma semifinal, contra um adversário que joga totalmente fechado, e aí, de repente, entra na cabeça de alguns jogadores que já está classificado, e esse é o perigo no futebol. Mesmo 2-0, eu estava cobrando da equipe na beira do campo para que a gente fizesse o terceiro gol, para que as coisas se tranquilizassem. E tivemos alguns erros da nossa parte, além de termos, de repente, aceitado que o adversário viesse para cima da gente, a gente já achou que estivesse classificado, e com isso tivemos alguns erros, o adversário se aproveitou, chegou ao empate. No intervalo a gente conversou, nós acertamos algumas coisas, voltamos, fizemos o terceiro gol, como falei, não é desculpa não, mas tivemos um gol mal anulado do Diego, o gol foi legítimo. E depois tivemos um lance infantil do Jean, onde ele cometeu pênalti. Eu conversei com ele na saída de campo, ele falou que não havia feito nada, depois vendo na televisão, deu a chance para o árbitro marcar o pênalti, mas enfim, depois buscamos a todo custo e conseguimos fazer o gol da classificação. Lógico que ficam os erros, ficam as coisas que a gente precisa corrigir, apesar que eu volto a repetir, não é desculpa, mas vai precisar 10, 12 jogos, erros infantis vão acontecer de qualquer equipe de futebol mundial, não é só aqui no Brasil, não é só do Grêmio também, mas o mais importante é que por todas essas dificuldades, mesmo assim a gente dando esse mole todo, a gente conseguiu a classificação. Já conversei com o grupo após a partida também. E agora é conversar, corrigir os erros e pensar no jogo de quarta-feira, onde a gente vai ter mais um Grenal pela frente, mais um jogo muito difícil, somente uma equipe vai passar. Vamos trabalhar para que seja o Grêmio. Bom, Renato, queria saber como você avalia as atuações de Matheus Henrique e Jean-Pierre, 2 jovens, obviamente, muito promissores, titulares do time do Grêmio. Você demonstrou irritação em alguns momentos que eles acabaram errando e tirou o Jean-Pierre, que acabou cometendo um pênalti. Como você avalia a atuação desses 2 jogadores, Gutierrez e Sanches, Rádio Guaíba? Ô Gutierrez, fica difícil ficar analisando 1, 2 ou 3 jogadores. Eu gosto de analisar o grupo, independente do nome do jogador. Eu sei que a nossa equipe deu mole, a verdade foi essa. A nossa equipe deu mole, porque... que eu falei, é difícil você fazer o gol, nós abrimos uma boa vantagem, 2-0, nós tínhamos que aproveitar os espaços deixados pelo adversário, não aproveitamos,
começamos a fazer algumas jogadas que nós não estamos acostumados, tem que ter objetividade, a posse de bola ela é importante, tivemos muita posse de bola hoje, mas é sempre com objetividade. Não adianta você tocar a bola para o lado e não ter essa objetividade. É isso que eu peço muito para o meu time. E quando a gente fez isso, a gente conseguiu fazer os 2 gols. Depois nós deixamos de fazer isso, começamos a inventar algumas jogadas de efeito, que eu sou totalmente contra isso. Não tivemos a concentração total de alguns jogadores no momento que estava 2-0. Tivemos alguns erros infantis, como já falei para vocês, e o adversário se aproveitou. No futebol você não tem que dar chance, você tem que matar o jogo. Não importa se está 3-0, 4-0, 5-0, se tem a chance de fazer gol, tem que fazer o gol. Não tem que dar chance para o adversário. O maior respeito que você pode ter para um adversário é fazendo gol. Então a gente fez o mais difícil, 2-0, e de repente, na cabeça de alguns jogadores, de repente acharam que a classificação já estava garantida. E a gente sabe que a classificação está garantida depois que conseguiu o placar durante os 90 minutos, e não apenas em 20, 30 minutos. Então, que sirva de lição, inclusive desde sexta-feira, ontem, hoje, eu lembrei até o exemplo do São Paulo. É difícil você jogar contra essas equipes, você não pode dar mole. E é aquilo que eu falei. E o maior respeito que você pode ter por essas equipes é jogando e fazendo gol, sem dar chance a elas. No momento que você passa a dar chance, no momento que você perde a concentração do jogo, alguma coisa ruim vai acontecer no jogo. Foi o que aconteceu hoje. Renato, como você bem sabe, o Grenal tem um peso diferente, ainda mais se tratando de um jogo decisivo que colocará uma das equipes na final do Campeonato Gaúcho. E hoje, depois da classificação no Internacional, o técnico colorado, Eduardo Cudê, disse que está muito motivado pelo jogo, porque nunca venceu o Clássico desde que chegou em Porto Alegre. Você acha que esse tipo de motivação acaba colocando ainda mais responsabilidade pelo lado do Grêmio, já que tem um adversário que, entre aspas, está mordido com os desempenhos recentes diante do maior rival? E o momento, o Inter, ele venceu com facilidade na semifinal e o Grêmio hoje teve que lutar muito até o último minuto. Isso também entra para esse jogo que é decisivo em uma partida única? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Olha, Matheus, com todo respeito, você não queria que o Cudê falasse que ele estivesse desmotivado para o jogo, né? Ele está motivado por vencer o primeiro clássico, vai correr atrás da vitória. Eu estou tão motivado quanto ele, ou mais, para conseguir mais uma vitória. Então é uma coisa normal no futebol. Inclusive, parabenizo de novo o Cudê, que está fazendo um excelente trabalho, um excelente profissional, uma grande contratação por parte do Internacional. Mas é mais um clássico. Ele jamais falaria que estava desmotivado. Então é uma coisa normal, até porque o Grêmio vem numa sequência muito boa sobre o Internacional, mas cada partida é uma partida, é um clássico. Porque o Grêmio venceu duas dos últimos 3 clássicos, não quer dizer nada. Não tem favorito. Não tem favorito no clássico. Independente de como as equipes estão, é 50% para cada lado. Então, o Cudê, inteligentemente, está falando que está motivado, e eu falo que também estou muito motivado para que a gente possa conseguir mais uma vitória e, consequentemente, conseguir a classificação. Mas eu volto a repetir, é um clássico, é sempre muito difícil, tanto para o Grêmio como para o Internacional, como tem sido, apesar que o Grêmio tenha vantagem nos últimos clássicos, mas isso não credencia o Grêmio como favorito. É 50% para cada lado, o Internacional sempre vai ter o nosso respeito, é um clássico e, como falei, eu espero que o Grêmio possa passar para a final. E quanto ao jogo que eu falei, a gente aprende com os erros, não é porque o Internacional conseguiu uma vitória fácil hoje, é fácil porque ele construiu, da mesma forma que o Grêmio poderia ter construído também uma vitória fácil. O Internacional provavelmente deve ter ficado concentrado os 90 minutos na partida e conseguiu, sem dar chances ao adversário. O Grêmio poderia ter feito a mesma coisa, mas o Grêmio desconcentrou e com isso quase que pagou por falta de foco de alguns jogadores. Com certeza vai servir de lição também para o jogo de quarta-feira.
Oi, Renato, boa noite. Por que seguidamente o Grêmio parece se desconcentrar ao longo das partidas? Isso já aconteceu em mais do que uma oportunidade. E como você planeja resolver esse problema para que não se repita em mais jogos? E se me permite, quero que você faça uma avaliação também da atuação do lateral direito Orejuela, que hoje pôde atuar mais uma vez os 90 minutos, mas com a equipe titular. E o Vitor Ferraz, você conta para o Clássico Grenal da próxima quarta-feira? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Meu Bruno, aquilo que eu falei, a partida a gente deu muita chance para o adversário. Eu acho que esses erros não podem se repetir para a próxima, não, para as próximas partidas, em qualquer partida. É a concentração total. Quanto ao Orejuela, ele foi bem, ele já havia jogado bem na quarta-feira, mas é um jogador que está se adaptando, é um jogador que precisa de ritmo de jogo como os demais. Se os demais precisam, imagina ele que jogou menos ainda. Mas é uma coisa normal no futebol. É importante que ele se comportou bem, apareceu para o jogo, principalmente no primeiro tempo ele foi muito bem. Está conhecendo melhor seus companheiros, da maneira que o Grêmio joga. Então é mais um jogador que é do grupo do Grêmio e tem nos ajudado, como ajudou hoje, espero que possa continuar nos ajudando. Amanhã eu falo com o departamento médico para ver as condições do Vitor. Vamos ver se essas dores musculares dele passam, para que ele possa estar à disposição da gente para o jogo de quarta-feira. Renato, hoje o Vitor Ferraz não pôde atuar, Cortez também está fora. Você vai contar com os dois para a final desse segundo turno e encontra um adversário de mais qualidade, que joga mais. É mais importante ter o Lucas Silva no meio-campo, no lugar do Maicon, que é mais criativo, digamos assim? Eduardo Moura, do GE. Globo. Não, Eduardo, eu tenho um grupo, né? Independente de quem joga, independente da posição, independente da característica, eu procuro sempre a melhor formação e todo jogador que eu preciso, sempre que entra, ele procura dar conta do recado. O jogador tem que estar preparado, a gente tem que parar com essa mania de achar que A, B ou C não pode sentar no banco de um time brasileiro. Lá fora os jogadores ganham 5, 6, 7, 8 milhões por mês, ficam sentadinhos no banco, sem abrir a boca e ponto final. O jogador de futebol ele é profissional e tem o comando, ponto. Não tem lugar para todo mundo. Tem oportunidades para todo mundo. Agora, num grande clube como o Grêmio, que disputa várias competições, tem espaço para todo mundo. Então tem uma partida que fulano não vai jogar, na próxima joga e vice-versa. O importante é o que a gente precisa, se vai começar a partida ou não, é um detalhe, daqui a pouco vai entrar no jogo, seja qualquer jogador, não estou falando só do Lucas, do Maicon, do Matheus, enfim. O jogador de futebol, ele é pago para ficar à disposição do treinador. Ponto, para jogar 20 minutos, 30 minutos, 80 minutos, 89 minutos, ou 1 minuto. Ninguém tem cadeira cativa aqui. Então, a gente procura fazer esse rodízio. E eu acho que o mais importante é aquilo que eu falei para vocês. Independente do adversário, independente do local da partida, sempre que eu coloco um jogador, ele está pronto para entrar, para ajudar. Esse é o nosso pensamento, independente de quem começa uma partida. Oi, Renato, obviamente por conta da partida que você acabou de fazer aí contra o Novo Hamburgo, você não conseguiu acompanhar os detalhes do rival internacional, mas a gente viu uma partida com maior qualidade técnica, digamos assim. Você espera que esse Grenal tenha um equilíbrio maior, que seja um Grenal mais parecido com o que foi do jogo da Libertadores do que do último encontro entre essas duas equipes? Liberando o som da ESPN Brasil. Obrigada. Oi. Deixa eu falar uma coisa. O Grenal, o clássico, ele é sempre bastante competitivo, ele é bastante disputado. Você colocou bem. Você falou que hoje o Internacional teve, digamos assim, na parte técnica, uma vantagem sobre a equipe do Grêmio. Sobre o seu adversário. Só que essa vantagem o Internacional teve porque soube usar muito bem durante os 90 minutos. O Internacional, com 40 segundos, se eu não me engano, abriu o placar. Logo em seguida fez o segundo gol.
Da mesma forma que o Grêmio fez isso, só que aquilo que eu falei, o Internacional continuou concentrado nos 90 minutos. O time do Grêmio, de repente, desconcentrou. E aí foi fatal. Foi fatal porque o adversário cresceu, tivemos alguns erros infantis e que proporcionou que o adversário chegasse e fizesse os gols na gente. Então, se o Grêmio tivesse ficado concentrado do jeito que entrou até fazer 2-0, era praticamente o mesmo placar. O adversário ia deixar espaços e o Grêmio ia matar o jogo. Também poderia chegar ao terceiro, quarto, quinto gol facilmente. Só que, aquilo que eu falei, o Internacional ficou concentrado nos 90 minutos. O Grêmio não ficou e quase pagou caro por isso. Então, a qualidade técnica das duas equipes é muito grande, tanto do Grêmio como do Internacional. E quarta-feira, mais uma vez, a gente vai medir forças. Só que somente um vai passar. E eu espero que seja o Grêmio, apesar que, eu volto a repetir, ninguém tem vantagem, ninguém é favorito, pelo menos na minha opinião. É 50% para o Grêmio, 50% para o Internacional. Se as duas equipes chegaram, as duas têm condições, e até porque um Grenal é sempre um Grenal, ele é sempre muito disputado, muito aguerrido, todo mundo buscando a vitória. Apesar dos últimos Grenais o Grêmio ter uma vantagem no placar, nas vitórias, mas isso não credencia o Grêmio como favorito. Não existe favorito, principalmente se tratando de um Grenal. Então é 50% para cá, 50% para lá, e quarta-feira a gente vai se enfrentar de novo. Eu espero que o Grêmio possa passar e estar na final. Boa noite, Renato. Ainda voltando no que falou o Cudê mais cedo, ele disse que está incomodado, muito incomodado com o fato de não ter vencido um clássico ainda. Você acredita que o Grêmio pode tirar alguma vantagem dessa pressão ou ansiedade que possa existir do outro lado? Monique Danello, do Esporte Interativo. Obrigada. Não, Monique, ele procura trabalhar o grupo dele, né, para conseguir as vitórias. Eu também, se estaria no lugar dele e não estivesse vencendo o clássico, eu também estaria incomodado. Isso faz parte do nosso trabalho, faz parte das ideias do treinador. Da mesma forma, o pensamento dele, com certeza, é o pensamento do grupo dele, da torcida dele, já que nos últimos Grenais o Grêmio tem levado vantagem. Então, esse incômodo que a gente não pode deixar se tornar em realidade, em vitórias no próximo jogo contra o Internacional. Então, essa vantagem não pode dar para eles. Então, a gente tem que ser inteligentes, a gente precisa trabalhar, ninguém tem vantagem. Se der empate, tem pênaltis. Então, aquilo que eu falei, é mais um clássico bastante disputado, onde não há favorito. E a gente vai procurar corrigir esses erros que nós apresentamos hoje para que a gente possa ser mais feliz, né? Mas, acima de tudo, ter a concentração, ter o foco da partida durante os 90 minutos na próxima quarta-feira. Renato, eu gostaria de saber de ti sobre as laterais gremistas, né? Porque o Grêmio hoje atua muito pelos lados, tanto com o Orejuela ali pela direita e com o Guilherme Guedes pela esquerda, e teve muito sucesso na parte ofensiva. Claro que tiveram os problemas defensivos ali, onde o Grêmio acabou sofrendo os 3 gols, mas nesta questão da qualidade dos laterais, né? Tanto pelo lado direito como no lado esquerdo, as boas atuações aí do Guilherme Guedes e também do Orejuela. Jairo Cuba, da Rádio Galera. O Jairo, é aquilo que eu falo, o Grêmio disputa várias competições importantes, e para isso você precisa ter um grupo forte. É importante, no momento que nós tínhamos 2 jogadores que vinham jogando, no caso o Cortez e o Vitor, e eles não puderam jogar, para mim não é surpresa nenhuma, tanto o Guedes quanto o Orejuela entraram muito bem. É aquilo que eu sempre falo para vocês, eu não treino um time, eu treino um grupo. E o jogador de futebol, no grupo do Grêmio, ele tem que estar preparado, porque a qualquer momento a oportunidade chega. Fico feliz porque a oportunidade tem chegado para alguns jogadores e eles têm aproveitado. Essa dor de cabeça, quem vai jogar o próximo jogo, não é uma dor de cabeça boa para o treinador. Pior se no momento que os jogadores, no caso o Cortez e o Vitor, não puderam atuar, e de repente o Guedes e o Orejuela entrassem e não dessem conta do recado. Aí seria uma dor de cabeça para o treinador. Ruim. Mas essa dor de cabeça é boa, porque quem vinha jogando bem, e quem entrou bem também. Então é uma dor de cabeça
boa para o treinador, que independente de quem começar a próxima partida, eu tenho confiança total. Renato, hoje a gente pôde ver um time do Grêmio um pouco desconcentrado em muitos momentos do jogo. O Grêmio parecia que tinha o controle da partida e perdia em alguns momentos. Parece que conseguiu ganhar quando quis, porque realmente a qualidade do Grêmio é muito maior do que a do Novo Hamburgo, mas isso não vai acontecer contra a equipe do Inter, que é um time que tem um pouco mais de qualidade e vai acabar tendo uma partida mais equilibrada. Por onde passa essa concentração do Grêmio para a próxima partida? E se tu acha que a concentração vai ser basicamente o que vai definir essa final de turno aí para o Grêmio? Gabriel Alves, em Rádio Pachola. Olha, Gabriel, eu acho que eu tenho escutado minhas preleções, eu tenho escutado os diálogos que eu tenho tido com o meu grupo, porque foi justamente isso que eu venho falando para eles desde sexta-feira. Concentração ela não pode ter determinados momentos do jogo. A concentração ela tem que ter desde o aquecimento até o final da partida. Você não pode escolher minutos da partida para ficar concentrado. A concentração ela é essencial durante a partida toda. Não tem que se desconcentrar. Independente do placar do jogo, mesmo com o placar definido, você tem que ficar concentrado. O jogador de futebol ele é pago para isso. Eu sempre falo para eles, no futebol, 2, 3, 5, 10 segundos que você não concentra, alguma coisa ruim vai acontecer. E hoje nós tivemos vários exemplos, né? Nos concentramos em alguns momentos, alguns minutos da partida, e quase pagamos caro por isso. Então você não tem que escolher. Você começou a partida, tem que ficar totalmente concentrado e tem que ter essa concentração até o momento que o árbitro acabar essa partida. Se nós tivéssemos tido essa concentração como a gente vem tendo nos últimos anos, digamos assim, lógico que uma ou outra partida não houve aquela concentração necessária, nós poderíamos ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Nós poderíamos ter decidido o jogo, poderia até ter poupado alguns jogadores, mas aí que está o problema. O problema é que a gente achou muito cedo que o jogo estava decidido. E futebol não é assim. Futebol você tem que estar concentrado o tempo todo. Entramos bem, entramos concentrados, focados no nosso trabalho, naquilo que nós queríamos e conseguimos. Aquela vantagem que era muito importante no início do jogo. Fizemos 2 gols, mas a partir daí, quando eu falo alguns jogadores, não falo todos, né? Mas alguns jogadores de repente acharam que a classificação estava garantida e não foi isso que aconteceu e nunca vai ser isso no futebol. A concentração é essencial durante o tempo todo. Independente se o teu time está ganhando 4-0, 5-0, não importa. Tem que ficar concentrado. Tem que ficar, porque no futebol você fechou, piscou os olhos mal, pode ter certeza que o adversário vai se aproveitar. E essa é uma conversa que eu tenho tido com o meu grupo desde a minha chegada em 2016. Não é hoje não porque aconteceu isso. Por isso que às vezes vocês têm que começar a entender por que o treinador mexe em algumas peças em determinado momento do jogo, que muitos de vocês não entendem. É justamente por isso, porque o treinador vê certas coisas que vocês não estão vendo. É a desconcentração do jogador. E no momento que um jogador se desconcentra, o grupo todo vai pagar. E é por isso que muitas vezes o treinador tira um jogador porque ele está vendo que ele não está concentrado totalmente no trabalho, e aí sim começa a chegar os acidentes de trabalho que eu costumo falar. E os acidentes de trabalho no futebol, a maioria deles são fatais. Hoje só não foi fatal porque, como você também falou no início, a gente sabia que a nossa qualidade técnica era maior que a do Novo Hamburgo, desde que a gente colocasse em prática o tempo todo. Só que nós colocamos em determinados momentos a gente não colocou. E aí o adversário se aproveitou. Então, quando eu falo em acidente de trabalho, é isso. E hoje poderia ter acontecido o pior. E muitas vezes, por isso que eu falo, antes de vocês criticarem um treinador, vocês têm que chegar na coletiva e perguntar por que o treinador tirou aquele jogador. Aí vocês vão entender melhor um pouquinho do futebol, porque muitas vezes o treinador vê coisas que vocês não enxergam. E muitas vezes vocês enxergam coisas também que o treinador não vê. Mas ninguém conhece melhor o jogador do que o técnico. A gente trabalha com eles diariamente. Diariamente a gente conhece tudo do jogador, de todos eles. Por isso que muitas vezes vocês não entendem por que um jogador sai da partida.
Talvez, a partir de hoje, alguns de vocês comecem a pensar diferente e comecem a fazer a pergunta para o treinador na coletiva, por que saiu? Ou o treinador vai explicar, ou ele vai dar uma volta em vocês, entendeu? Ou ele vai ser direto, saiu porque não estava concentrado. E no futebol, hoje em dia, não tem mais esse espaço para jogador que fica desconcentrado. O jogador de futebol no time grande, eu costumo falar sempre para eles. Um grande clube que todo mundo quer jogar no Grêmio. Salários em dia. Tudo do bom e do melhor. Não falta nada. O presidente, a diretoria, nos dá tudo que a gente pede. O que eu peço em troca? O que a nossa torcida, o que o presidente, o que a diretoria quer? É a entrega. Essa entrega tem que ser durante os 90 minutos, não pode ser 30 minutos, 40 minutos, 70 minutos. A entrega ela tem que ser total. Porque se nada falta, e eles são profissionais, então essa entrega tem que ter em todos os jogos, e não só em determinados jogos. Deu? Obrigado, Renato. Boa Obrigado noite. a todos. Uma boa noite. Dr. Paulo Luz, vice-presidente de futebol, será o próximo a conceder a entrevista coletiva em 10 minutos. Aguardo as perguntas. Obrigado. Após a vitória, né, que classificou o Grêmio para a decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, 4 para o Grêmio, 3 para a equipe do Novo Hamburgo, 2 vezes Diego Souza, também teve gol do volante Maicon, além do gol do Luciano, que foi o gol decisivo já nos 45 do segundo tempo, garantindo a classificação do Grêmio. Já vou acionar aqui os nossos debatedores depois dessa coletiva, né? A gente exibiu lá na íntegra, a única emissora a fazer essa cobertura que as rádios fazem, a gente fez na TV aqui, levando com exclusividade através da Grêmio TV, nossa grande parceira, nesta noite de domingo, ao vivo. Quero mandar antes aqui do debate um forte abraço para alguns colorados ilustres que estão na audiência conosco, como o grande Edu Fritz, lá do Canadá, gente finíssima, coloradaço, forte abraço para ele, tá aplicando corneta em ti aqui, Rafa. Eu tô sem o retorno do Rafa aqui no estúdio, não sei se é o microfone dele ou se é o meu retorno aqui que não tá vindo. Enquanto a gente ajusta aí, também quero mandar um abração pro Charlon Fantinel, conselheiro do Internacional, ele que gentilmente sempre compartilha aí o nosso programa na sua página, tem uma grande audiência de colorados também, nos honra com a sua audiência. Rafael Serra, segundo Renato Portaluppi, o Grêmio quase teve um acidente de trabalho aí, hein? Deu moleza, acabou não se concentrando a partida inteira, aquelas metáforas que o Renato gosta de utilizar, deu mole. Sabe que o Renato, né, ele me causa ódio e amor ao mesmo tempo, né? O amor é isso, né? Ódio e amor, a gente determinadas... Na quarentena, o Renato me causou muito ódio, né? Já me deu muitas alegrias. E hoje ele me causou ódio de novo, né? Porque o Renato passou a quarentena, a gente tem que ouvir alguns discursos do Renato, né? Eu concordo com o Renato, sabe? Eu acho que a falta de concentração, principalmente numa equipe de futebol, se tu tem 3 jogadores que são muito importantes no teu time, tá? E aí vão pegar 3 jogadores importantes. Não estou dizendo que foi o exemplo de hoje. Vamos pegar um zagueiro, um meio-campo e um atacante. Se esses 3 jogadores são fundamentais nesses setores, eles estão fora do jogo com a cabeça, tá pensando no problema de casa. Eu não estou dizendo que é o jogador que tem que entrar em campo e dar 100% todo o jogo. Eu acho que eles são seres humanos e a gente às vezes não tá bem, né? A gente vai trabalhar, cada um na sua atividade, tem dias que tu não tá legal, tu vai fazer uma M lá. Só que o teu trabalho não tem pay-per-view e não tem ninguém vendo, né? Assim, grande público, né? É um setor específico às vezes, então o jogador passa por isso. Ele tá trabalhando e tem dia que ele vai mal. Quando tu tem 3 jogadores importantes do teu time tão mal, desfocados, desconcentrados, cara, aí não tem muito o que fazer realmente. E isso eu concordo com o Renato. Agora, o que eu discordo é sempre ele tem uma desculpa para o time mal, né? Aí a solução dele é botar o Luciano, né? A solução dele é insistir um ano com o André, e toda a coletiva a gente ia lá e falava, e aí o Renato e o André, pô, você tem alguma coisa com o empresário do tal jogador, você não sabe. Aí chega esse ano, janeiro, ele abre a pré-temporada e diz, você tinha razão, realmente eu errei, insisti demais com o André. Então, assim, tem uns discursos do Renato que ele meio que joga pra galera, assim, que eu já não entro mais na hora, tá? Mas, assim, concordo em partes, né? O Jean-Pierre, por exemplo, isso a gente vai falar mais, acho que precisa dar um pouquinho mais de Jean-Pierre, de movimentação, e depois eu falo mais sobre por que também o Grêmio precisa ter um jogador como o Luan.
não é o caso do Jean-Pierre, né? E nem o Thiago Neves. Mas, resumo do Renato, tá? Me alonguei um pouco, mas eu acho que é isso. Acho que o Renato tem razão em alguma coisa e continuou com aquele mesmo discurso de sempre, que volta e meia é aquele filme que na net tá nos canais de streaming aí, ô Júlio, rapaziada, que tu já viu lá na década de 80, mas tu não insiste em ver porque tu gosta, entendeu? É engraçado. É tipo Chaves. É o Renato. O Renato nas coletivas. Ele repete o discurso que tu sabe que o cara tá falando aquilo ali pra focar, entendeu? Faz parte, né? Uma estratégia do Renato. Eu quero já ouvir o Alexandre, mas antes disso, precisamos também falar um pouco do Internacional, já que dedicamos parte aí da abertura do programa sobre o Grêmio, né? Que terminou antes de começarmos o programa, 4-3, mais à tarde, meu caro Rafa Moraes. O Internacional do Tchatcho atropelou o Esportivo de Bento no tapete do Beira-Rio. Era o gramado mesmo que atrapalhava o bom futebol do Inter? Acho que o teu microfone está desativado aí, Rafa. A gente não está te escutando. Alô? Agora sim, temos Agora Rafa. Sim. Boca aberta, tinha desligado aqui para não fazer barulho. Cara, então, é muito do gramado e da escalação correta, né? Agora, ele colocando o Thiago Galhardo ao lado do Guerreiro para ter essa aproximação, essa tabela, o Guerreiro não está mais sozinho no jogo. Isso é de uma enormidade pro futebol do Guerreiro gigantesca, né? Usando de pleonasmo para falar sobre isso, porque o Guerreiro era muito solitário. Quando o Dali joga do lado dele, o Dali não é um atacante, ele é um cara de criação, que joga fora da área. E com o Thiago Galhardo, que além de jogar fora da área, ele entra bastante, ele faz esse tabelamento, ou quando ele não entra o Bosquilha, ou algum outro tem aproximação com o Guerreiro, o jogo flui. Então é como se a gente ganhasse uns 2 jogadores a mais em campo, para fazer a função que o Kudê gosta de marcação desde lá de cima, tanto que o terceiro gol, o Thiago Galhardo roubou a bola e serviu o Guerreiro, e quanto na qualidade, né? Ele cabeceou pro gol, ele deixou pifados os companheiros, usa muito de velocidade. Eu gosto muito desse jogador, Thiago Galhardo, e acredito que ele cravou a escalação dele pro Grenal agora. O Thiago Galhardo, que além de ter feito um dos gols, também deu assistência, foi muito participativo. E tu brincava antes, Lucas, eu também narrei o jogo hoje à tarde lá com o pessoal do Bairrista. 15 minutos iniciais intensos, a gente estava terminando o relate um gol, já vinha o Inter atacando de novo, aquele jogo que dá trabalho que a gente gosta, obviamente, como narradores, mas se percebe essa intensidade que o Kudê tanto fala nessa palavra, né, intensidade. Claro que eu acho que a gente não pode também criar grandes expectativas, porque o Esportivo teve uma atuação muito fraca, ao meu ver, mas o setor ofensivo do Internacional fez a sua parte. O Esportivo parecia hoje meio descontado fisicamente depois do último jogo que fez, que foi loucurada, né? Até o final do jogo ali buscando o resultado. Mas o Inter, no gramado do Beira-Rio, no gramado do CT lá de Alvorada, foi totalmente diferente, né? E assim, o gramado ajuda muito o time do Eduardo Cudê, que é um time que troca muito passes. Hoje a gente viu vários passes rápidos, um time muito intenso, atacando demais, roubando a bola muitas vezes. Eu até brinquei na transmissão ali, quando eu narrei o segundo gol do Inter, eu mal tinha falado o nome de 2 jogadores do Esportivo, né? Porque só dava o Internacional com a bola. E aí, claro, tem que levar em consideração o nível técnico do time do Esportivo. Mas também tem uma coisa que mudou muito do Internacional com o Eduardo Cudê, que é a mentalidade, né? O Inter de 2018, 2019 teria feito um gol com 30 segundos e estava bom, né? E não ia continuar pressionando daquela forma. Hoje foi até difícil do meu repórter, o Lacerda, falar, porque eu entregava para ele e já tinha jogado do Internacional de novo, né? E uma das coisas que mudou no time do Inter aí nesses 2 últimos jogos é bem o que o Rafael falou. O Thiago Galhardo no ataque, ele é um jogador que joga muito mais próximo do Guerreiro e dá a velocidade que o Inter precisa, porque o Guerreiro ele é um jogador de força, ele é um jogador técnico, finaliza bem, faz a parede, pivôzão, mas não é um jogador de velocidade. O Thiago Galhardo, ele tem essa coisa, ele não é o Marcos Guilherme, mas ele é um jogador rápido. Quando o Alessandro faz aquela função ali, ele fica muito longe do Guerreiro, né? E aí o Guerreiro fica isolado por muitas vezes, e daí o Guerreiro sozinho contra 2 marcadores, fica muito mais fácil do marcador prender o monstro na jaula, né? Mas hoje não teve, a fera estava solta, teve gol dele, gol do
Bosquilha, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo. Tem outra coisa que me agrada no Inter do Cudê, assim, a forma como o Inter, de uma forma geral, assim, acreditou no projeto dele e não contratou mais por convicções pessoais. Contratou jogadores pontuais que o Cudê queria. Então hoje a gente teve 4 gols com 3 jogadores que foram pedidos do Cudê, né? Thiago Galhardo, Marcos Guilherme e Bosquilha. Perfeito, muito bem observado, Lucas. Se do lado do Internacional, Alexandre, a gente está elogiando aí o Thiago Galhardo, né, que de fato tem feito muitos gols, tem sido participativo, eu quero te ouvir sobre o artilheiro do Campeonato Gaúcho, Diego Souza, que chegou com uma certa desconfiança em Porto Alegre, já anotou 8 gols e foi mais uma vez decisivo hoje, marcando 2 vezes. É isso, o Júlio. O Diego Souza ele tem feito aquilo que se espera de um centroavante, né? Definidor, enfim, presença de área, isso ele tem dado. Confesso que na minha expectativa particular de torcedor do Grêmio, além, inclusive, daquilo que eu esperava dele, eu esperava, na minha melhor expectativa dele, um jogador que pudesse alternar ali a ocupação, enfim, ou de não ser exatamente, né, um titular incontestável, mas de poder fazer uma boa disputa ali com os homens da frente, enfim. E eu depositava a maior expectativa de que o Everton fosse ou continuasse sendo um jogador com capacidade de resolver e definir nos jogos do Grêmio. O Everton anda com a cabeça num outro lugar, ou na seleção, ou nos amigos lá de seleção brasileira, ou num time da Europa que não vem contratá-lo, que não vem depositar os milhões de euros que o passe dele vale, ou que a multa rescisória dele exige. E o Diego Souza tem sido isso, né? Tem aproveitado bem a oportunidade que teve e tem nos aliviado aí de passar aí um apoio maior aí nessa volta do futebol e já vinha fazendo isso, inclusive, antes da parada, né? Se a gente lembrar bem dos jogadores mais recentes, ele deu boa resposta, né, das novidades que o Grêmio apresentou em 2020. Foi ele, né, Diego Souza, e os laterais que vieram também, né? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue daqui para frente, enfim, né? Pelo menos do Diego Souza a gente pode dizer que a gente tem tido o que se espera dele. Ô, Rafael Serra, se o Diego Souza tem feito a sua parte como centroavante, podemos dizer que esse garoto Guilherme Guedes também está dando conta do recado, está fazendo a sua parte, inclusive hoje, na comemoração de um dos gols do Diego, em que ele foi pifado pelo Guilherme Guedes, o Diego Souza foi lá, abraçou ele e consagrou ele, né? Falou, esse aqui é o cara, respeitem esse guri. Tá dando conta, né? O Guilherme Guedes ele já era bem promissor na base, né? A direção do Grêmio tem uma atenção especial com o Guilherme Guedes, tanto que ele chegou a essa condição de ocupar a vaga titular, né? Claro que, às vezes, o cara que é competente, ele também conta com os astros, né? O Caio Henrique, eu acho que foi uma perda, eu acho que é um jogador muito interessante, e aí a questão de contrato a gente pode discutir, né? Se está certo ou não, cada um com a sua opinião, mas é uma perda, né? O Grêmio perde um jogador tecnicamente que era talvez incontestável e que ia melhorar a situação da lateral esquerda, que o Cortez não é ruim, mas pode ser melhor. E aí o Guilherme chega com essa condição de melhor, que é a finalização, né? Os caras gostam de falar o terço final, principalmente na questão do cruzamento, que é uma das coisas que a gente cobra do Cortez. E pelo menos o Guilherme Guedes, nesse aspecto, ele está indo bem, chamando a atenção, e hoje ele consagrou, né, o Diego Souza. Por quê? O centroavante, ele precisa do cara que acerte a bola, né? Não é só ele estar no lugar certo, ele precisa do cara que bote a bola também no lugar certo. E às vezes, um time que joga com centroavante, e o Renato gosta muito disso, precisa de laterais que tenham a condição do cruzamento. E o Rafa Moraes, se tem o Grêmio hoje, o Guilherme Guedes, essa peça aí que está acertando os cruzamentos, né, que está aprimorando, eu também me chamou a atenção hoje o lateral esquerdo do Inter, o Moisés, foi bastante participativo. Para quem tinha o Wendel, né, com todo respeito ao profissional que é o Wendel, mas eu vejo que o Moisés não é lá essas coisas, mas acrescentou e muito na lateral esquerda colorada, né? O Moisés ele tem uma posição física interessante, né? Ele ganha muito no corpo e é rápido, né? Apesar de ser alto, mas até eu ia comentar no comentário anterior sobre quando o Patrick entrou e com a expulsão do Saravia. Do Saravia, que olha, inexplicável aquela expulsão dele, não do juiz, ele ter segurado
como o último jogador num jogo ganhando de 4-0, né? Mas o Moisés, ele tem crescido de produção, sim. Ele, antes da parada da pandemia, ele já vinha numa crescente, ele fazia jogos bons, né? Superior ao Wendel, sem dúvida nenhuma. Mas ele vem crescendo, ele começou muito mal agora nesse retorno, como o Inter também todos os jogadores não voltaram bem. Mas o Moisés está crescendo de produção, eu gosto dele, eu acho que é a nossa melhor opção para a lateral esquerda mesmo. E me surpreendeu muito o Patrick, né? Quando o Saraiva foi expulso e ele recuou para jogar ali naquela posição, e o Moisés acabou sendo quase um zagueiro, ele deu conta do recado ali, marcando até um balãozinho na linha de fundo ali de defesa. Sim. Foi muito bem o Patrick, que é uma coisa que eu vejo muitos caras pedindo, né? Um teste do Patrick na lateral esquerda. Agora, o que me chamou a atenção mesmo hoje, senhores, eu até fiz uma aposta lá com o pessoal e não aconteceu, Lucas. O Musto não levou cartão amarelo hoje, tia. Não levou, mas tentou, né? Se esforçou muito, né? Ele é esforçado para conseguir um cartão amarelo, porque deu uma pegada na canela do jogador do esportivo que eu pensei agora, mas não aconteceu, né? O Vin Diesel não quis amarelar o homem. Mas o Musto, ele no começo da temporada, quando chegou, ele também estava nessas muito displicente, às vezes, assim, na hora de dar um carrinho, às vezes dar um empurrão que não tem a menor necessidade, né? É um cara que, às vezes, peca muito pelo mental. Mas, nesse jogo, com a bola do pé, já foi de novo aquele homem que eu gosto de ver jogar. É o cara que é essencial nesse esquema de jogo do Cudê, que dá liberdade para os zagueiros e que sabe sair jogando ali entre os dois zagueiros, né? Que jogam abertos na linha do meio campo. Então, com a bola no pé, hoje o Musto, ele deu até tapinha bonito, tapinha de lado, de trivela, inversão de jogo, mas olha, não levou o amarelo, não foi por falta de tentativa. Se esforçou para isso. Eu quero ouvir daqui a pouco o Rafa e o Lucas sobre D'Alessandro, mas antes quero questionar o Rafael Serra e o Alexandre Mari, começando por ti, Alexandre, sobre outro personagem extremamente experiente do time do Grêmio, que é o capitão Maicon, que hoje saiu jogando. E a gente percebe, né, até na coletiva do Renato, ele disse aqui, ninguém tem cadeira cativa. Um abraço lá pro Luiz Carlos Reck, inclusive. Ele disse que no time dele, ele alterna os jogadores, né, e ele tem feito isso com os volantes. O Matheus Henrique, eu digo que é o mais fixo ali, mas Lucas Silva, que entrou muito bem, fez uma paulada ali a longa distância, tem no chute fora de área uma das suas principais qualidades, mas o Maicon começou, fez o gol, e eu sei que tu é um crítico aí do futebol do Maicon, Alexandre. Pois é, Júlio, assim, ó, na verdade, eu sou um crítico mais da debilidade física e do fato de que o Maicon não conseguiu, lamento, inclusive, que seja assim, mas o que eu critico é que o Maicon é um jogador que não consegue fisicamente entregar o que o time que precisa render no mais alto nível necessita de um jogador titular. Né? E isso está provado, né? Basta olhar aí as fichas técnicas dos principais jogos do Grêmio de 2018 para cá, e nós não vamos achar o Maicon completando um jogo ou indo até, sei lá, perto dos 80 minutos que seja, para ser substituído mais nos momentos decisivos da partida, nós vamos encontrar o Maicon sempre sendo substituído no início do segundo tempo no intervalo. E isso revela um limite físico, né, que, na minha opinião, não se justifica pela idade, em razão, por exemplo, do fato do Pedro Jeromel, que é um jogador que tem a mesma idade que ele, termina vários jogos. O Maicon não termina jogo nenhum. Mas é mais nesse sentido, né, de ele não conseguir fisicamente entregar tanto quanto um titular deveria entregar. Né? Não acho que ele seja tão diferente dos demais assim, para ter, como tu disseste, essa cadeira cativa aí do Dando Rec, né, que não possa deixar de sair jogando nunca. Acho isso um equívoco de escolha do Renato, e, na minha opinião, inclusive, não é o único. Né? Queria aproveitar esse gancho para anexar outro. Alisson. Onde que anda o futebol do Alisson para justificar a titularidade absoluta do Alisson? Se alguém puder me responder, me ajude. Rafael Serra, ou tu, Júlio, ou qualquer um de vocês, porque eu não tenho razão, não encontro razão para ele também ser titular absoluto do Grêmio, não. Um jogador que eu acho que deveria ser avaliado, talvez o PP esteja jogando naquele lugar ali, né? Para tentar alguma coisa diferente, para o Grêmio ter uma produção melhor. Porque o Grêmio na volta aí da temporada, vamos combinar que não. Até agora a mim não me anima muito, não. E em relação ao Maicon, bom, hoje fez uma boa partida, mas hoje já contra o Novo Hamburgo, né? E aqui vamos, só para finalizar,
por que é tão lamentável que o Grêmio tenha feito uma jornada assim tão distraída, né, como foi tratado na coletiva, aí o Renato também, como bem observou, o Rafael Serra fazer evasivas dele de sempre e tal, eu também já não compro muito mais, não. O Hamburgo é um clube que há poucas semanas atrás se dizia na imprensa que talvez não conseguisse colocar o time em campo, enfrentava severas dificuldades de poder colocar o time em campo para terminar o campeonato. Mas o Grêmio quase perdeu a classificação para esse novo Hamburgo. Isso precisa ser avaliado e analisado em maior profundidade para que se entenda, né, que alguém precisa aterrissar algumas cabeças lá dentro do vestiário do Grêmio, né, talvez até incluir o Renato nisso, né, que passou 120 dias longe daqui, mas não só ele, né, estamos falando aí do Matheus Henrique, do Jean-Pierre, do Everton e de outros que acham que vão chegar à seleção brasileira jogando aquela bolinha, que vão jogar na Europa, né, apresentando aquele futebolzinho que foi apresentado hoje. Alguém precisa encostar neles e avisar eles que eles não vão lugar nenhum jogando daquele jeito. Tá preocupado aí o Alexandre Maia, Rafael Serra, tu compactua dessa preocupação dele? E tu começaria o Grenal com o Maicon ou o Lucas Silva? Eu vou começar com a questão do Alexandre, porque eu tenho os dois lados, né, Júlio? Eu tenho o lado do jornalista, do analista, que hoje eu não estou mais na imprensa, né? Eu estou mais voltado para a minha imprensa de fotografia e vídeo, e a minha nova função de videomaker e fotógrafo. Mas eu, como torcedor do Grêmio, eu tenho esses dois lados, né? E sempre que a gente tem que... E o jornalismo me deu isso, né? De tentar ver as coisas pelos dois lados, né? Eu entendo a frustração, talvez, e até a dúvida do Alexandre quanto a alguns jogadores, ao time. Mas a gente tem que levar em conta que nós estamos numa época de pandemia, né, uma época totalmente atípica, que nós que daqui a uns anos talvez não estejamos mais aqui, né, daqui 30, 20, 30, 40, 50, 100 anos, não sei, mas a gente está vendo um momento único na história da humanidade, né, que tem que ser levado em conta. Né, teve uma parada, tem a questão do vírus, a gente não sabe como cada família reage, como é que estão a família dos jogadores, amigos. Eu até entendo que o Everton, realmente, o Alisson, não estão no momento melhor, né, que eles já estiveram, mas eles têm muito crédito. E o treinador tem que levar isso. O treinador, ele é um gestor, né? O gestor das empresas, quando o cara não está legal e o cara... vamos dizer, um dos melhores funcionários, não pode chegar no cara, tá uma semana ali trabalhando mal e mandar o cara embora. Vou te mandar, porque empresa não é que nem futebol, né? Que o cara tem contrato, vale, tu pode negociar com o cara contra o clube. A empresa ou bate a rescisão ou manda embora quando é PJ, entendeu? E azar. Então, assim, eu acho que eles têm crédito, acho que o Alisson é um jogador que no momento está muito adiante do PP, na questão do amadurecimento tático, e é uma questão que o torcedor às vezes tem dificuldade, porque a gente falava isso do Pedro Rocha, lembra? Sim. O Everton não tem essa consciência ainda, o Everton não está pronto taticamente, e aí quantas vezes a gente via, né, o torcedor, tem que botar o Everton, e o Everton chegou nessa condição. E a outra questão foi do... Maicon e Lucas Silva, ou Lucas Silva. O Maicon, assim, o Maicon já pode encaminhar para ele um cargo no Grêmio, no futebol, porque eu acho que ele tem que ter um cargo, sei lá, cara, tem que fazer alguma coisa, porque o Maicon, nessa história recente do Grêmio, eu coloco ele o jogador mais importante, pela liderança, pela qualidade técnica que virou a chave no Grêmio. Né? O Grêmio hoje é um time que, tecnicamente, é um dos times referência no Brasil há pelo menos 4, 5 anos. Né? E o Maicon é a referência desse time. Mas eu acho que ele tá no final, né? Acho que esse ano é o último do Maicon, assim, nesse nível que o time precisa, porque o Maicon, tecnicamente, sem dúvida, ele joga em qualquer time top do Brasil, Série A, o Maicon é titular absoluto. Só inclusive que no Inter. O futebol e o não tenho dúvida. Eu acho que o Maicon jogaria no Inter, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que o Inter tem grandes jogadores, mas o Maicon, tecnicamente, ele é muito bom, né? E eu acho que, se o D'Alessandro tem lugar no time do Inter, por que o Maicon não teve lugar no time do Inter? Fica a questão. Mas eu acho que o Maicon, assim, dependendo do jogo, eu não começo com ele como titular, tá? E aí, jogo que exige muito, né? Jogo que vai ser muito disputado, que vai exigir de mais intensidade, eu não coloco ele como titular. Mas jogo tipo de hoje, contra o Novo Hamburgo, um adversário
né, um pouco mais, vamos dizer assim, mais frágil, acho que o Maicon teria que começar o jogo. E aí não termina, né? Ou começa ou termina. Os dois tempos ele não tem mais condição. Que é uma tréplica aí, Alexandre, sobre o comentário do teu parceiro gremista, Rafael Serra? Não, só está me oportunizando e é um prazer a gente fazer essa conversa de Grêmio aqui com o Serra, que é meu amigo, fazendo tempo que nós nos encontramos. Mas, em relação ao Maicon, a minha opinião é muito parecida com a do Serra. De fato, né? Tipo, eu sempre te digo isso, né? Quando a gente fala desse assunto, a gente fala bastante desse assunto, inclusive. O problema do Maicon, no meu juízo, nunca foi de decréscimo, falta de qualidade. Ele é um jogador de alta técnica, não há menor dúvida disso. E as digitais dele estão sobre a virada do Grêmio, que começa lá em 2015 para consolidar em 2016 com a conquista da Copa do Brasil, com a chegada do Renato, etc. Do Grêmio sair daquela maré, enfim, né, daquele time que não encontrava um padrão de jogo, ou que jogava muito com bola alçada na área, esperando alguém resolver, enfim, um time um pouco desconjuntado para um time que valorizava mais a bola, enfim, jogava mais com a bola no chão, etc. Né? O Douglas também teve participação disso lá em 2015 e 2016 e outros jogadores e tal. Mas o fato é que o tempo passou e bom, enfim, hoje é um jogador que a gente não tem um limite, né, de entrega física que ele revela, né? Não sou eu que digo, né? É só olhar a quantidade de vezes que ele precisa ser substituído e essa quantidade de vezes aumenta quando o jogo é mais intenso e mais decisivo, né? Por essa razão, eu acho que o Maicon não deva ser um titular absoluto, mas o Serra tem razão. Tipo, ele pode ser um jogador que alterne, por exemplo, hoje contra o Novo Hamburgo não há nenhum problema ele sair jogando, né? Mas, tipo, no Grenal, eu não sairia com o Maicon jogando tendo o Lucas Silva para colocar. E tendo ainda o Darlan como opção. Ou seja, é um pouco diferente do caso do Internacional, que se aperta e que às vezes se encontra numa situação de não ter suplente para o D'Alessandro. Não é o caso do Grêmio em relação ao Maicon. O Grêmio tem bons volantes aí, para colocar ali jogadores de boa técnica e que podem jogar os 90 se necessário. Né? Sem, inclusive, desprezar uma possibilidade do Maicon entrar no segundo tempo, cadenciar um jogo para segurar um resultado favorável, etc. Né? Então, eu acho que é por aí, enfim, né? Tipo, a minha questão ali é de que precisa romper, eu acho que o Serra tem razão, com essa coisa de que o Maicon é um jogador intocável no time grande, que tira o Maicon e desmancha. Na minha opinião, isso não é verdadeiro. Os resultados, a meu ver, demonstram isso. Perfeito, senhores. Audiência qualificadíssima aqui, ó, é espalhada pelo mundo inteiro. Falei há pouco do Edu Fritz lá no Canadá. Nando Rocha, agora mestre Nando Rocha, né? Tá lá em Portugal na audiência conosco, grande Colorado, dizendo que bancada, só tem monstro nos acréscimos hoje, hein? Grande, Nando. Um abração pro Nando. Também o Sérgio Moreira, o Sérgio Rich Moreira, lá de Caçador, Santa Catarina, também sempre ligado com a gente. Rafa, falamos aqui de Maicon, né? O Maicon sempre é um assunto bastante polêmico no Grêmio, né? Um jogador muito querido, mas a gente sabe das limitações físicas. E da mesma forma, Andrés Nicolás D'Alessandro, né? O Dali, que tem se tornado naturalmente o reserva do Thiago Galhardo nos últimos jogos com o Kudê. Tem funcionado, ao meu ver, a gente tem visto, mas eu vejo muita gente dizendo, não, Grenal é diferente. Grenal tem que começar com o D'Alessandro. E aí, Rafa? Não, discordo de quem tem dito isso, porque futebol é do campo, né? Posição de titular, se ganha e se perde do campo. Muitos técnicos tiram no treino, né? Porque escalam de acordo com o que treinou, mas eu acredito que o D'Alessandro, ele tá num declínio há algum tempo já, da questão física, né? Questão de idade. Apesar de ele ter tirado a camisa hoje, eu acho que até para isso, para mostrar que está em forma, né? O homem está em forma, está virando Hulk de tanto ferro que está puxando. Mas é até questão do esquema de jogo, né? Que está funcionando sem ele. Antes da pandemia estava funcionando sem ele também. Então ele é uma peça importantíssima, é um grande jogador da história do Inter. Porém, nesse momento, eu acredito que ele é banco do Thiago Galhardo. Enquanto o Thiago estiver em campo, o Dali dá uma descansada. E aí, Lucas, concorda com o Rafael? Concordo, claro. Acho que pela bola que o Thiago Galhardo está jogando, ele merece a posição. Por o D'Alessandro não ter se encaixado ainda nesse esquema do Kudê,
o Thiago Galhardo merece a posição e por uma outra questão também. Eu acho que para um jogo, principalmente para um jogo como o Grenal, claro, a gente tem o D'Alessandro, que é um homem Grenal, que é um cara que faz gol, que enche o saco, que intimida, tal, mas assim, num jogo importante como esse, uma final de turno, esse gauchão não era para valer nada, né, ainda mais com toda essa pandemia acontecendo, mas para o Internacional, para a direção do Inter, que não ganhou nem um gauchão sequer até esse momento, a gente sabe que esse gauchão está valendo tudo. Então o Inter tem que ir com força total. Então, para um jogo difícil, enfrentar o Grêmio, que é uma grande equipe, a gente não pode entrar em campo com uma substituição certa, com um jogador que tu sabe que em algum momento vai ter que ser sacado, ainda mais quando tem apenas 5 opções de linha no banco de reserva. Então o Kudê até tem colocado jogadores como, por exemplo, o Zé Gabriel, que pode cumprir uma função de volante ou de zagueiro. Hoje colocou, por exemplo, em alguns momentos do jogo a gente via o Moisés jogando até como zagueiro, com o Patrick jogar na lateral esquerda. Então ele está usando cada vez mais jogadores assim que possam cumprir múltiplas funções. Então quando a gente começa com o D'Alessandro, que é um meio armador, camisa 10 clássico, que quando coloca ele de segundo atacante, ele acaba caindo para fora da área, não tem como, é o cacuete do homem, joga assim há anos, tu acaba perdendo um pouco dessa versatilidade e tu tem um jogador que, bom, tecnicamente, ele é diferenciado, né? Ele tem um tapa na bola que poucos na história do futebol têm, um jeito único de jogar futebol. Ele já está nos seus 39 anos, a gente sabe que tirou a camisa hoje, abdômen trincado, né? O homem tá trincadinho, bonito. Mas, cara, a gente sabe que em algum momento do jogo o Kudê vai ter que tirar ele e queimar uma substituição. Então eu prefiro ter o D'Alessandro como reserva de luxo, um cara que pode entrar num jogo difícil e decidir num tapa, num chute, numa cobrança de falta, né? Do que começar o jogo com ele, a gente ter 45 minutos de pura intensidade do D'Alessandro, 15 minutos do segundo tempo dele já não aguentando muito e depois tem que sacar o homem. Então, por essas questões também, eu acho que o D'Alessandro tem que ser aquele 12º jogador do Internacional, como vem sendo aí com o Thiago Galhardo de titular. Mas, senhores, será que não dá para jogar em algum momento os dois juntos, Rafa? Daqui a pouco o D'Alessandro mais atrasado, mais recuado, o Edenilson na direita, o Bosquilha na esquerda, sai o Marcos Guilherme do time e deixa o Galhardo lá na frente com o Guerreiro. Que eu acho, Júlio, que vai muito do próprio D'Alessandro, né? Porque ele vai precisar mudar o jeito do jogo dele. Ele é um cara que centraliza mais o jogo, ele pede a bola o tempo inteiro, e com razão, né? Porque ele tem a qualidade para estar com a bola no pé o tempo inteiro, mas esse jogo do Inter inverte, abre o Bosquilha do lado, o Marcos Guilherme do outro, ou o Edenilson, ou o lateral, e se inverte essa bola, e se inverte de novo. E para tentar abrir o meio e chegar com um cruzamento para o Guerreiro, ou então uma tabela pelo meio. Esse é o jeito que o Kudê faz para entrar na área. Quando tu segura a bola 1 segundo, 2 segundos a mais, tu atrapalha a mecânica. Então vai do D'Alessandro começar a terceirizar um pouco mais essa construção do jogo. Né? Se ele se adaptar a isso, eu não vejo por que não, porque é um jogador diferenciado há muito tempo, né? Há muitos anos a gente sabe que ele é um jogador diferenciado. E o que eu ia complementar do que o Lucas falou, no jogo hoje, quando estava 3-0, e o Kudê chamou o D'Alessandro e colocou o D'Alessandro, eu não faria isso, porque eu colocaria o Praxedes, que é quem parece que é o sucessor, né, da linha do D'Alessandro, e que o Kudê está apostando. Porque no jogo que já está 3-0, não precisa testar o D'Alessandro num jogo desses. Né? Até descansa ele pro Grenal, se for o caso. Coloca um guri para testar como o guri vai reagir com 45 minutos para ficar. Com certeza. Mandar um abraço aqui, Alexandre Maier, para um parceiro teu aqui, o André Luiz Trierweiler, não sei se é essa a pronúncia. O Alexandre sabe muito de futebol, aprendeu futebol com o Chuleta lá de Chapecó, que agora vive em Canela. Teu mic tá desligado, Alexandre. Teu microfone. Não, eu sei, conheço, claro, um abraço para ele também. O André Luiz e o Chuleta, no caso, são a mesma pessoa, viu? Um abraço, Chuleta. Sabe muito. Perfeito. Tá se autoelogiando ali. Rafael Serra. Claro, como é que tudo. Tá certo. Everton Cebolinha, né? Eu tenho ouvido muitas críticas aí de alguns colegas aí da imprensa. O Cebolinha tá em declínio técnico, né? O Alexandre mesmo fez um comentário mais cedo sobre o Cebolinha.
Eu tenho sentido, obviamente, falta dos gols do Everton, mas eu vejo ele muito participativo nos jogos, com assistências, com movimentação. Hoje, inclusive, ele fez um gol que foi anulado, né? Um gol de letra que seria épico se tivesse sido regular. O que eu posso dizer, o Júlio? O Everton não é craque, né? Assim como o Luan não era craque, né? Porque se esses jogadores fossem craques, eles não estavam mais no Grêmio, né? Há anos já. Sai da base e já vai direto. Tem acontecido assim, ou joga meio ano, 6 meses, vai embora. Acho que o Everton realmente caiu, e acho que caiu com o time também, né? Porque o time do Grêmio, ele não... Cara, o modelo de jogo do Grêmio, que deu certo e é aprovado por todo mundo, ele funciona com uma figura muito importante que é chamada de meia, tá? E um jogador dando uma sustentação na frente da defesa. O Luan fazia isso muito bem no Grêmio, o Grêmio ia muito bem. E quando funcionava esse jogador, quando se tinha essa função, aí o Everton jogava bem, o Alisson jogava bem, né, porque precisa esse jogador no meio do campo do Grêmio para ir bem. Quando não tinha o Michael, tinha o Arthur, né, então o Michael agora deu uma caída, o time sentiu também, porque o modelo de jogo do Grêmio é assim. E aí a gente cobra do Renato, né, e também do Alexandre Mendes, que são os caras que comandam o time taticamente. A gente precisa de alternativas, a gente precisa renovar esse esquema do Grêmio. E o Jean-Pierre também não está dando essa resposta. O Jean-Pierre precisa ser mais intenso, o Jean-Pierre. Ou ele é mais intenso ali onde ele está sendo colocado pelo Renato, ele precisa fazer essa função, né, de dar opção, de estar em todos os lugares ali, né, principalmente naquele terço final do campo, para abastecer os extremas e até o próprio Diego Souza. Se não tem a cultura do Jean-Pierre ali, se não consegue dar essa intensidade, ele seja colocado mais atrás, que é a origem dele, né? O Jean-Pierre, ele é segundo volante. Agora está sendo colocado por meia pela qualidade técnica que ele tem. Eu acho que ele é mais técnico que o Luan, mas ele precisa ser mais intenso que o Luan, né? O Jean-Pierre, tecnicamente, ele é superior que o Luan. Mas o Luan, até pelo perfil dele, né? O biotipo, ele era mais envio, ele era mais rápido e tal. O Jean-Pierre precisa dar esse movimento. Sem essas duas figuras no time do Grêmio, aí o Diego Souza, ele podia aparecer mais, né? Podia receber, ser mais abastecido. O Everton cai, o Alisson cai, porque o Grêmio ainda está nesse sistema de jogo que requer esses jogadores. Enquanto não encontrar esse jogador no mercado, o Thiago Neves não é esse jogador, e não vai ser, o Grêmio vai estar com esse problema, e aí vai cair nas costas do Jean-Pierre e do Michael, que tecnicamente, né, são os jogadores responsáveis aí para liberar e dar mais condição de jogo para o Alisson e para o Everton. O Everton, Alexandre Maia, não é realmente o mesmo de antes aí, né? A gente sabe que tem todas as questões também da pandemia, da parada, da falta de ritmo, como com todos os demais atletas. Mas a gente sempre ouve aí, né, nos noticiários esportivos, as sondagens de clubes. Agora o Benfica foi muito forte aí também, um possível desejo do clube em contar com o Everton. Aí teve aquela história que o Everton começou a seguir o Benfica no Instagram. Se cria muita especulação de o Everton indo para a Europa. Tu acha que isso abala emocionalmente o jogador e afeta o seu rendimento? Olha, Júlio, não deveria, né? É um jogador com alguma experiência, enfim, um jogador com passagem por seleção brasileira, mas lamento admitir que talvez isso aconteça mesmo, né? Porque é um jogador que tem queda de produção de performance individual, né? Nota ele com uma pegada um pouco menos intensa, né? Digamos assim, né? De uns tempos para cá, porque era um jogador que nos dava muito no ano passado, né? Um jogador que entregou muito mais futebol em qualquer tipo de jogo, né? Seja no jogo contra um grande adversário, contra um time grande, um clássico e tal, seja contra um adversário no interior do Rio Grande do Sul, como foi o Novo Hamburgo hoje, enfim, né? Equipe menor, enfim. O Everton do ano passado era outra pegada, era outro giro, né? Lamentavelmente a gente não está conseguindo ver isso hoje, porém, eu faço essa análise sem deixar de considerar que esse é um jogador que já me deu mostras suficientes para eu não desconfiar do talento, da capacidade, da qualidade dele. Né? Uma hora que ele ficar mais aceso, né? Tiver uma atitude mais gana de poder demonstrar a produção que pode demonstrar, eu tenho certeza que o Everton que a gente conhece vai voltar
a aparecer, né? Tipo, o Bravo é aquele jogador que a gente sabe que não tem bola para entregar, né? Não é o caso do Everton. O Everton é um jogador de altíssimo nível, enfim, né? Que é um jogador que tem bola, que poderia estar jogando no alto nível lá no futebol europeu e tal, ou ter uma carreira mais longeva aqui no Grêmio, né? Nos dando muita alegria também, se essa for o destino, né, dele, enfim, né? Tipo, minha parte, eu quero que... Tô torcendo para voltar a ver o Cebolinha que a gente se acostumou a ver há pouco tempo atrás, o mais rápido possível, quem sabe no Grenal. Grenal, quarta-feira, portanto, 9h30 da noite, confirmado, deve ser na Arena. Até fazer uma correção que lá no começo do programa eu inverti os adversários da dupla Grenal no Brasileirão, né? O Inter estreia sábado, 7h30 da noite, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, na capital paranaense. E no domingo, às 7h da noite, o Grêmio enfrenta o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então tem a volta do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Mas, claro, quarta-feira, o Grenal de número 426, decisão do retorno do Campeonato Gaúcho na Arena Grêmio e Internacional. Rafa, a notícia colorada de ontem, Rafa Moraes, foi o Yuri Alberto, né, o centroavante, que se criou toda uma expectativa, que seria o reforço, uma jovem promessa lá do Santos, poderia ser o substituto imediato do Paulo Guerreiro, o que acabou não se confirmando. E a gente tem visto aí o Tchatcho cada vez dar mais moral e oportunidades para o William Potker. O Inter está bem servido com o Potker? Seria um erro ter gasto aquela grana toda dos 10 milhões lá no Yuri Alberto? Não seria nenhum erro tentar trazer alguém para o lugar do Potker, porque eu acho que o Potker ele já está há alguns anos aqui no Inter e nunca entregou. Ele teve um problema de lesões, né, logo que chegou da Ponte Preta, nunca emendou muitos jogos. Aliás, no início com o Odair, sim, ele e o Patrick eram jogadores muito interessantes no início com o Odair, mas o Potker que a gente contratou nunca chegou, né? Ele tem sérias limitações no último, na finalização, aquela última pensadinha, né? O segundo final, ou passa, ou cruza, ou chuta, que aquele estado de jogador, o craque tem, agora que estavam falando, os amigos gremistas estavam falando do Cebolinha, que ele tem. É o toque final, é o que diferencia um jogador comum de um jogador de top de linha, né, como aquela brincadeira. Mas o Yuri Alberto não tem conhecimento muito dele. Esse pessoal vê alguns amigos que são até analistas falando muito bem, que era um jogador que o Santos estava apostando muito, e que o Santos disse que cobriria a proposta, né, que o Inter fez, né, que era necessário para o jogador continuar, mas a gente sabe que o Santos está devendo bastante, tem salários atrasados, né, e tem jogadores, inclusive o Sacha, que estão ganhando na justiça o passe por atrasos dos salários, né. Tem toda essa questão aí. O Yuri Alberto seria esse reforço importante, concorda com o Rafa, meu caro Lucas? Eu acho que seria um bom reforço para o Internacional. É um jogador jovem, uma promessa, né? Uma coisa que não me agradou muito na contratação dele é o salário, né? Mataram os números assim, ele veio com um salário de um cara que já tem uma carreira estruturada no futebol. Assim, ele é um jogador que está começando, mas bom, para colher bons frutos tu tem que investir bem, né? Mas eu acho que a gente não tá tão mal com o Potker, porque o William Potker, ele voltou fininho e voltou com muita vontade aí depois dessa parada durante a pandemia. Inclusive, para mim, foi o melhor jogador do jogo contra o Desportivo, daquele 1-1, foi ele que fez o gol de pênalti. Hoje entrou, ele busca muito o lance, né? O problema do Potker, assim, não é nem a debilidade técnica e tal. Acho que o problema dele é que ele tem uma tomada de decisões muito limitada. Às vezes limitada a duas opções: correr ou chutar de longe, né? Às vezes ele baixa a cabeça, corre que nem um búfalo ali e acaba não conseguindo pensar, mais uma questão de raciocínio. Às vezes agora tô até vendo, nesses últimos jogos, o Potker conseguir levantar a cabeça antes de chutar o gol, fazer um cruzamento e buscar muito o jogo. Acho que não é um jogador ideal para ser o reserva do Paulo Guerreiro, mas acho que está longe de ser um jogador ruim. Só que muita gente na torcida ainda pega no pé do Potker, porque as fases ruins do Potker foram horríveis, né? Mas eu sou um iludido, né, cara? Eu sou um emocionado com o Internacional.
Internacional, eu sou daqueles que dizem, ó, eu acredito na mágica de Harry Potter, acho que ele ainda pode render alguma coisinha pro Inter esse ano, e fez boas amostragens nos jogos que jogou, aí, nos 2 últimos jogos principalmente. Pelo menos, Lucas, o Potker faz gols de vez em quando, né? Não é que nem o Gustavo, né? Dito Gustagol, que nunca balançou as redes com a camisa do Internacional, foi embora e não deixou saudades. Mas foi embora, cara, eu já teve 4 gols em 2 jogos, já saiu estreando com gol lá no campeonato coreano. O Jeonbuk Motors, né? Aqui ele foi só Gustavo, no máximo Gusta Trave, né? Lá no primeiro jogo o homem já Gustavo, é inacreditável. Ô Serras, falando em Santos aí, em Yuri Alberto, né? Nesses embrólios que há entre os jogadores do Santos, se criou também um desejo do torcedor nas redes sociais de contar com o baixinho Soteldo como um possível substituto do Everton, caso o Everton saísse. A gente sabe que é sonho de torcedor, né? Muito mais do que negociação em si. Mas tu gostaria de ver isso se concretizar? Eu acho que se sair o Everton, eu acho que tem que contratar um jogador um nível interessante, né? Porque eu acho que o Grêmio vai seguir a política de aproveitar a base e vem fazendo isso, né? Saiu o Pedro Rocha, o substituto é o Everton, sai o Everton e a tendência é o PP, né? Que tá pedindo passagem, é de seleção de base e tal. Então eu acho que é naturalmente o PP, mas aí eu já ouvi também o Renato dizer que vai precisar de um centroavante, né? De mais um atacante. Saindo ou não o André, se precisa desse jogador. Sair, claro, precisa de mais 2, né? Aí um pro lugar do André e mais um. E eu acho que sim, eu acho que o Soteldo, se saísse o Everton, seria um jogador interessantíssimo pra gente ter sim ali, talvez até pra disputar a posição com o Alisson também, né? Porque a função é praticamente a mesma, mas quem sabe PP e Soteldo e Alisson, eu acharia uma contratação interessante, mas pelo que eu tenho lido e ouvido, eu acho que não vai rolar, não. Assina com o relator, Alexandre? Assino sim. Seria uma contratação, um reforço interessante, sim. Não sei se eu acho que fosse tão impossível assim de acontecer, sabe? Porque as informações assim que eu vejo pela imprensa lá do Santos é de que a crise financeira e de atraso de salários lá no Santos é um negócio bem complexo, assim, pode realmente resultar lá num desmanche, numa debandada daquela boa base lá que foi deixada pelo Santos no ano passado, lá comandado pelo São Paulo, que foi vice-campeão brasileiro. Se isso acontecer, bom, esse jogador pode ter mercado e pode parar no Grêmio, por que não, né? Poderia. Sem dúvida. Senhores, o nosso papo está muito bom, mas já estão levantando a plaquinha dos acréscimos, nos acréscimos aqui. Eu quero agradecer demais a presença virtual de vocês 4, timaço forte aqui na bancada digital do Nos Acréscimos hoje. E quero me despedir de vocês já pedindo aquele tradicional palpite pro clássico, né? Diria o filósofo, clássico é clássico e vice-versa. Então a nossa expectativa aí pro Grenal 4-2-6 na quarta-feira, 9h30 da noite. Começa contigo, Lucas. Quero também que tu divulgue aí, porque eu sei que tu é o rei do TikTok, né, cara? Tá bombando aí. Faz uma performance pra gente ao vivo. Eu vejo só no Twitter, eu não tenho TikTok, mas eu acompanho no Twitter os TikToker, Lucas. E aí, TikToker? A rede social nova, né? Já temos que explorar, né? E é uma coisa que tem um conteúdo, o TikTok tem um conteúdo assim, bem estranho, mas sabendo filtrar e produzir conteúdo diferente, eu estou conseguindo ter bons resultados. Eu planejei em um mês chegar a 1.000 seguidores e em 27 dias eu estava com 2.100. Então eu tô curtindo, já vou deixar minhas redes sociais aqui, então @dalenogol no Twitter, no Instagram e também lá no TikTok, né? E tô sempre na Rádio Inferno, lá onde eu apresento o Inter na História, narro os jogos lá, faço de tudo um pouco, né? Tento jogar nas 11 lá na Rádio Inferno. E, cara, eu queria te agradecer pelo convite aí, saudar toda a bancada, entrevistas aí que eu nunca tinha trocado uma ideia. O Rafael, que já esteve presente lá no Inter na História, grande parceiro. Quero vocês, assim que a gente puder estar recebendo gente de novo, lá no meu programa, lá na Rádio Inferno. E, bom, palpite em Grenal, cara, eu sou um cara assim que eu não posso dar palpite porque dá tudo errado, entendeu? Mas acho que tá na hora do Internacional vencer um jogo dentro da arena, né? Tá na hora de alguém baixar o Rafael Moura ali e meter 2 gols dentro da arena, né? Então eu vou chutar um 2-1 de virada pro Internacional, né? A gente sai tomando
um gol para todo mundo ficar enlouquecido, o Inter vai virar e o Edenilson vai ser o nosso Rafael Moura. Vai trocar 2, vai deixar todo mundo surpreso. Olha, vai ficar gravado isso, viu? Se der certo, a gente põe no ar aqui semana que vem. Valeu, Lucas. Muito bom. Obrigado, Lucas. Grande abraço. Senhor Rafael Serra, sempre um prazer rever o amigo, embora aqui à distância aqui. Muito obrigado por contribuir. Sinto a falta aí nas rádios, na TV, nas participações, né, como grande repórter, grande jornalista que tu foi e continua sendo, mas agora em outra área e sucesso na tua empresa também, que a gente sabe que vai bombar com certeza. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite aí. Prazer falar com todos. E, cara, eu acho que o primeiro Grenal ali, o último Grenal, né, antes da pandemia, antes do mundo como era antes, ele deixou uma situação meio negativa, assim, porque o Inter foi muito melhor naquele Grenal, né? Apesar da bola do jogo, depois do UFC ali, meio boxe, meio luta de rua, meio coisa infantil, né, que foi aquela pancadaria lá, o Luciano teve a bola do jogo, né? Tentou fazer Ibrahimovic, era só dar no canto, né? Mas aí não deu. Mas eu acho que, cara, na retomada ali, como o Inter tá começando o trabalho, e acho que tem que se ter paciência com o Kudê, porque ele também não tem os jogadores certos ainda para o que ele tá querendo. E aí a pandemia prejudicou muito o trabalho do Kudê nesse ponto, né? Não teve uma evolução. Aí quando voltou, o que pesa? O time que tá jogando junto há 5 anos, praticamente, né? Então, o Grêmio ali, né, daquele jeito retorno, acabou ganhando o Grenal, né, o cara chutou, bateu a casa e entrou o gol, ganhou. Mas eu acho que o Grêmio tem que dar uma melhorada aí, cara. Senão, eu não sei, acho que assim, eu tô chegando iguais, tá? Não tem um que tá muito melhor, o Grêmio acho que leva uma vantagem ali, assim, vamos dizer, 1 milímetro, porque tem esse lance de já jogar junto, falta muito nessa fase que a gente tá aí meio louco, assim, mas eu acho que depois chegam com condições iguais, sim. Beleza, valeu, Serra, grande abraço, viu? Até a próxima. Beleza. Alexandre Maier, do Santos não, né? Eu sempre coloco esse Santos que não existe aí, por hábito. Grande Alexandre Maier, obrigado pela tua parceria de sempre, viu? Eu que agradeço, meu velho, já engancho aqui, deixando aqui meu abraço aqui pro Rafael, pro Lucas, os camaradas do Internacional, e o outro Rafael aqui, meu parceiro de Grêmio, Serra, grande camarada. Deixo assim meu palpite o seguinte: como eu tô não tô no auge do meu otimismo, assim, tô guardando meu otimismo para dias melhores, como se diz, eu vou botar na pedra aí o seguinte: um empate 1-1 e uma vitória nos pênaltis do Grêmio, 4-3, para consagrar o Vanderlei como goleiro, né, e redimir ele das falhas de hoje e ninguém mais ter saudade do Paulo Vitor, tá bom? Boa! Fechado, Alexandre. Grande abraço. Rafael Moraes, sempre um prazer também contar contigo aí. Obrigado, teu palpite pro Grenal 426. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Sempre disposto aqui a participar e colaborar com vocês. E, cara, meu palpite que Grenal nunca é um jogo bonito. Nunca é bom. Grenal a gente cria aquela expectativa que vai ser um grande clássico e tal, e não é. Então, eu acredito que 1-0, gol do Guerreiro, para desencantar, para a gente desencantar na arena, para ele desencantar em Grenal, e a gente conseguir levar esse resto de ano, o resto de competições aí com otimismo. Eu vi que os colorados estão sentindo saudade daqueles gols mitológicos assim, do He-Man, né, do Rafael Moura em Grenal, e os gremistas do Júnior Viçosa, né? Fazer aquele gol assim. Grande Júnior Viçosa. Valeu, senhores. Obrigado, grande abraço, até a próxima. Nosso quarteto fantástico aqui na tela da RDC TV, time da pesada aqui hoje nos prestigiando. A gente continua o programa, viu? Temos mais minutos do programa do nosso Nos Acréscimos. E agora a gente vai falar sobre arbitragem, porque tivemos aí muitos gols nessa tarde, algumas polêmicas. Daniel Nobre Bins apitando um jogo, o Vin Diesel dos Pampas, o Jean-Pierre Lima apitando outro. Teremos clássico Grenal e quem fala sobre arbitragem é o nosso especialista Fabrício Neves Correia, do quadro Central do Árbitro. Boa noite, Fabrício. Olá, amigas e amigos que acompanham Nos Acréscimos pela RDC TV. Aos domingos, no comando, Júlio Lemos.
Arbitragem do fim de semana aqui do nosso gauchão. Sábado, Brapel, mais um. Não valia nada na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. Anderson Daronco, árbitro. Por quê? Daronco é o FIFA, conhecido na América, no Brasil, no estado, não tem mais nada para comprovar. Esse jogo seria para um novato, para alguém que está chegando bem na arbitragem gaúcha. Douglas Silva, Lucas Horn, Vinícius Amaral e mais alguém. Comissão de arbitragem, pensem em aumentar a qualidade da arbitragem do estado. Internacional atropelou o Esportivo 4-0. Começo avassalador. Jean-Pierre Lima e equipe muito bem na arbitragem. Quando foram colocados à prova, na expulsão correta de Saravia, lateral do Inter, aplicaram a regra. Simplesmente isso. Futebol é simples e a regra também. Na Arena, Daniel Bins e equipe tiveram muitas situações difíceis na vitória dramática do Grêmio. 4-3. Gol anulado, pênalti difícil de ser marcado, cartões que os jogadores do Grêmio testaram a paciência da arbitragem. Bins foi bem, mas o jogo foi bem difícil. Quarta-feira, mais um Grenal. Decisão do turno na Arena. Acredito que o árbitro deva ser o árbitro mais experiente do Campeonato Gaúcho. Leandro Pedro Voaden. É o jogo que decide, pois é final única do turno, para ver quem enfrenta o Caxias na decisão desse tão polêmico e inesquecível Campeonato Gaúcho 2020. Esse domingo, Porto Alegre se comportou muito mal na pandemia. Muita gente na rua, sem máscara, celebrando o calorzinho do início de agosto. Tudo errado. Gente morrendo, gente internada. Muito cuidado com o Covid-19. Uma boa semana de Grenal para todo mundo. Abraço, até mais. Valeu, Fabrício Neves Corrêa, nosso analista aqui do quadro central do árbitro do nosso Nos Acréscimos. Agora a gente faz aquela ponte, aquela conexão Porto Alegre, Porto de Portugal. Ora, pois, com o comentário do nosso parceiro da página Bar Colorado, Rodrigo Flores. Fala, Rodrigão, boa noite. Alô, amigos do programa Nos Acréscimos. Tô na área, se derrubar é pênalti. E o Inter está classificado para a final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Jogo dentro do Beira-Rio, gramado um tapete. O Internacional ganhou com placar elástico e uma boa atuação. De forma geral, o Inter foi sim muito bem, sobrou em campo. Mais uma vez, Thiago Galhardo foi o grande nome do jogo, na minha opinião, seguido por Gabriel Bosquilha. O Inter está pronto para o Grenal. O Inter quer e precisa de um Grenal, mais do que isso, ganhar um Grenal. E aí vem a pergunta, o que falta para o Internacional ganhar um Grenal? O Inter, primeiro, tem que querer mais do que o Grêmio. Por incrível que pareça, o Inter precisa mais, mas o Inter tem que querer mais do que o Grêmio. Segundo, o técnico Kudê precisa passar para os jogadores a importância de o Inter ganhar este Grenal. Não é só um Grenal de final de segundo turno de gauchão. É o jogo da vida do Internacional. O Inter precisa ganhar. E eu aqui vou dar até uma dica para ajudar o meu querido Eduardo Kudê. Kudê, manda o Inter chutar gol. Quem não chuta gol não ganha. E outra coisa, o goleiro deles é fraco. O caminho é por aí. O Inter tem que chutar gol. Bosquilha, Guerreiro, Edenilson, o Inter tem que chutar gol. E o Inter tem que querer mais.
Esse é o caminho da nossa vitória no Grenal de quarta. Um grande abraço a todos. Rodrigo Flores, do Porto, de Portugal. Valeu, Rodrigo Flores, de Porto, Portugal. Um abraço a ti, a todo o pessoal da página Barra Colorado. Opinião contundente no nosso programa, aberto, livre para as opiniões de qualidade embasadas dos nossos grandes parceiros aí, como o próprio Rodrigo Flores. Falamos muito de Grêmio, muito de Internacional, relembrando, né, o Grêmio ganhou de 4-3 do Novo Hamburgo, o Inter atropelou o Esportivo por 4-0, teremos Grenal de número 426 nesta quarta, 9h30 da noite, com uma decisão do retorno do Gauchão, valendo a Taça Francisco Noveleto, e o campeão, né, o campeão da taça, o vencedor do clássico, vai enfrentar o Caxias na grande decisão do Campeonato Gaúcho 2020. Final de semana que vem tem a estreia do Campeonato Brasileiro, Internacional e Coritiba no sábado às 7h30 da noite no Couto Pereira, no Paraná, e no domingo às 7 horas da noite, coladinho com Nos Acréscimos, né, antes do nosso programa, tem a partida de Fluminense e Grêmio lá no Rio de Janeiro. Mas eu quero aqui, além de falar de Grêmio e de Inter, quero homenagear os clubes do interior, né, que eu acho que fizeram, não tenho certeza, fizeram um excelente trabalho dentro dos seus recursos, das suas limitações, que já acontecem ao natural, nas questões financeiras principalmente, mas agora com a pandemia muito mais, tiveram que remontar as equipes, reformular os times, apertar muito a renegociação dos contratos. Então, meus parabéns ao Novo Hamburgo, ao querido Noia e também ao Esportivo, né, que fez um belo campeonato, campeão do interior. Parabéns ao Esportivo, parabéns ao Novo Hamburgo, a todos os demais clubes, aos torcedores do futebol do interior. Eu sou um fã do futebol do interior, são grandes instituições, grandes entidades aí que fazem parte da história do futebol, não somente no Rio Grande do Sul, mas no futebol de um modo geral. Fiquem ligados na programação da RDC TV com muito esporte durante toda a semana, grandes programas de muita qualidade, tem debate, tem informação, tem opinião, você sempre com a gente, porque o Rio Grande se conecta aqui. O Nos Acréscimos de hoje termina aqui, eu volto no próximo domingo, 9h15, ao vivo, com mais um Nos Acréscimos. Me segue lá no Instagram, @InstaJúlioLemos, e segue também o @RDCTV Digital. Muito obrigado pela sua audiência, uma excelente semana a todos, grande abraço e humildade sempre. Valeu demais, pessoal. Obrigado pela audiência no Nos Acréscimos. Estou com o olho vermelho aqui que eu uso lente, viu? Eu uso lente, me irritou bastante. Mais um Nos Acréscimos mostrando aqui, ó, que eu estou literalmente sozinho no estúdio hoje. Estou aqui sozinho, eu e você e eu, mas tem uma equipe top trabalhando lá no Suíte. Vou mostrar para vocês, vem comigo.